Isso. Então, eu não vou em nenhum momento fazer uma atividade recreativa na qual eu não queira fazer. Eu detesto pescar. Então, eu não vou fazer pesca como recreação para mim. Você pode ter qualquer outro objetivo de pescar, para se alimentar, para agradar uma pessoa, mas não é recreação para você. Ou seja, recreação envolve algo que você Então, tenha vamos interesse fazer em assim, fazer. tia. A gente vai ver daí ele, então, Opa, né? Por... pessoal. Isso. Item 3. A prática da recreação busca levar o praticante em estados psicológicos positivos, né? Exatamente assim. Ninguém vai fazer uma recreação, se divertir, se isso não for positivo. A recreação tem um caráter hedonístico. Bonita a palavra, né? Hedonístico, pessoal, o hedoísmo significa um culto, uma religião, uma filosofia de vida que busca sempre o prazer ao final das atividades. Tá? Então, a recreação ela pode ser entendida de caráter hedonístico, ou seja, você vai fazer sempre algo que no final vai te levar a uma atividade prazerosa, a uma sensação prazerosa. Essa é a essência também da recreação. A criação deve ser natureza, propiciar a pessoas exemplos. Deixa eu só aqui, isso. O meio da prática de recreação é propício ao desenvolvimento de criatividade, pois, de acordo com as características anteriores, notamos que não existe cobrança. Então, vejam bem, geralmente, atividades recreativas, envolvem situações que despertem a criatividade de quem está praticando e quem está desenvolvendo a atividade em si. Tá? Isso é uma das outras essências. E, por fim, não menos importante, aquilo que eu falei no começo da aula. Ninguém vai buscar fazer atividades recreacionais com pessoas que não queiram fazer aquilo. Ou seja, naturalmente o ser humano tende a buscar participar de grupos de pessoas que tenham o mesmo gosto que você. Não existem grupos de igreja, não existem grupos esportivos, não tem o grupo de pessoas que gostam de um filme, que gostam de um tipo de música, né? Então, as pessoas buscam, em seus tempos recreacionais, agruparem-se a pessoas que têm o mesmo gosto que o seu, tá? Isso em momentos recreacionais, não quer dizer que você não pode se relacionar com outro tipo de pessoas, mas a busca por recreação geralmente é buscado através de pessoas que têm o mesmo gosto, tá ok? Até aqui tá claro, pessoal? Sim. Tá? Alguém tem alguma dúvida em relação à definição de recreação, lazer? Entenderam aquele conceito maior de recreação e lazer? Vocês entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Pode colocar no bate-papo aqui a dúvida, tá? Ou pode me perguntar, pode ligar o microfone para falar, tá? Então, só para deixar bem claro, recreação é um conceito menor dentro do lazer. O lazer, todo mundo tem vontade de ter atividades de lazer, todos têm, e isso é intrínseco nosso. A recreação é a atividade que a gente busca dentro do lazer. Então, fazer uma escalada é a atividade recreativa dentro de um conceito de momento de lazer seu. Deu para entender? Exatamente, Antônio. A recreação é uma atividade dentro do teu momento de lazer. O momento de lazer pode ser também uma situação de lazer, sentir, né? Mas é exatamente isso, é uma ótima definição, tá? É uma atividade que te proporciona momentos de lazer, não o lazer em si, né? Momentos de lazer. Claro, se for do teu gosto, perfeito, Antônio. Isso aí. Se não for do teu gosto, não é nem recreação e nem lazer. Se estiver fazendo algo que não te interessa, não se define como recreação e lazer. Pode definir como trabalho, como obrigação, como qualquer outra coisa. Inclusive, no segundo bimestre, nós vamos estudar a diferença entre ócio e lazer. Momento de ócio, momento de trabalho, momento de lazer. São coisas diferentes, né? Mas eu achei que era muito conceito para a gente entender no primeiro bimestre. A gente vai deixar para um próximo e nós vamos focar nossas atividades. Beleza? Sobre isso? Muito bem. Se está tranquilo sobre isso, nós vamos então dar continuidade. Nós vamos falar aqui um pouquinho agora então sobre esportes radicais, né? Essa é uma parte um pouco mais tranquila, não exige a gente fala mais de modalidades, atividades, mas temos conceitos e precisamos entendê-los, né? Esporte radical, pessoal, ou esporte de aventura são termos usados para designar esportes com um alto grau de risco físico em face das condições extremas de altura, velocidade e outras variantes em que são praticados. Então,
esporte radical de aventura, eles têm uma essência que os aproximam, que é envolver esse certo grau de risco físico. Nós vamos ver em alguma outra definição que esse risco físico ele é quase sempre calculado. Embora exista o risco de acontecer algo, ele é um risco calculado. E esse risco gera algumas situações que é justamente isso que as pessoas procuram, né? O Ministério do Esporte, ele costuma definir né, as suas modalidades esportivas, esporte de alto rendimento, esporte de recreação, esporte de lazer, e ele também define o que seria, então, esporte de aventura. E para o Ministério do Esporte, é tudo aquilo que é relacionado à natureza e ao ecoturismo, praticado sob condições de risco calculado, né? Já os esportes radicais incluem manobras arrojadas e controladas em ambientes naturais ou artificiais em meio urbano. Então, aqui, a principal diferença entre esportes radicais e esportes na natureza ou esportes de aventura, são aqueles que envolvem algum tipo de manobra. Essa manobra pode gerar uma pontuação quando estamos falando de competição, ou essa manobra pode ser simplesmente o ato de realizar um movimento específico para você se superar. Então, essa é a diferença de esportes radicais e esportes de aventura. Tá ok? Simples assim. Em esportes radicais, nós temos algumas manobras. Os esportes radicais podem ser em meio natural, ou, como nós estudamos, também nos espaços urbanos. Inclusive, foi a prova prática de vocês. E aqui fazer um parênteses, gostei bastante, uma média geral do trabalho de vocês, né? Foi um primeiro trabalho. Não é fácil falar na câmera, para a câmera. Eu conversei com alguns alunos sobre isso, né? O ato de controlar uma aula, um período de uma aula, não é nada fácil, não é nada simples. Vocês terão, inclusive, momentos ao longo desses 4 anos com a gente, vocês vão dar muitas aulas presenciais, né? E vocês vão perceber nitidamente a diferença do primeiro dia de aula para o último dia de aula de vocês. Inclusive, vocês já perceberam, vocês fizeram 2 trabalhos para mim, certo? Vocês fizeram esse, vocês fizeram um outro trabalho de necessidades especiais. É gritante a diferença de um trabalho para o outro. Então, imagina daqui agora em diante. Inclusive, a cobrança por parte dos professores tende a aumentar. Nós somos um pouco mais tranquilos nesse momento, primeira atividade de vocês. A partir de agora, a cobrança é diferente, tá? A cobrança que eu tenho com o segundo e terceiro ano é muito mais rígida numa apresentação, numa aula prática do que com vocês, tá bom? Mas vamos lá. Nós temos várias modalidades em espaços urbanos, nós apresentamos boa parte delas, temos esses materiais para vocês, inclusive pesquisarem, entenderem um pouco mais. O foco aqui hoje não é a gente falar sobre elas. Professor, mas se nós não precisamos falar sobre elas aqui, na prova vai cair isso ou não? Veja, pessoal, eu tenho uma tendência a não pedir que vocês decorem tudo sobre as modalidades, e sim que a gente conheça elas. Nós precisamos conhecer boa parte delas. Tá? Então, aqui está uma base de atividades. Vocês têm outros slides, outros materiais já disponível para vocês, tanto gravado ou no estúdio, que fala sobre essas modalidades, inclusive com vídeos. E vocês fizeram boa parte desse trabalho também. Resumidamente, como é que surgiu os esportes radicais, né, nos espaços urbanos? Geralmente as histórias elas se contam e a gente pega o que se fala, se reproduz mais, né? Então, o que se tem mais comum na literatura é que lá no final da década de 80 começaram a prática dos esportes radicais em espaços urbanos e em espaços comuns, públicos, praças, parques, espaços que as pessoas poderiam utilizar, né? Começando nesses espaços urbanos, obviamente, a prática começou a se desenvolver, a crescer, e hoje nós temos essa explosão, inclusive financeiramente falando, de mídia e marketing, que gera através dos esportes radicais. Tanto que nós falamos muito, né, de qual empresa? Da Red Bull, por exemplo, né? É uma empresa que investe muito nisso. Elas não são bonzinhos, né? Não é porque eles gostam, porque acham legal. Eles investem porque eles veem retorno nisso, senão não investiria. Um grande exemplo de esportes radicais em meio urbano são os X Games. Hoje aqui, só para vocês entenderem, a ESPN, que é um canal esportivo norte-americano que criou o evento do X Games. X Games que, por sua vez, hoje já não tem a mesma força que tinha anos anteriores, mas é um evento, sim, importante, inclusive para o movimento dos esportes radicais crescer, evoluir. Então, a gente tem que ter um respeito, sim, pelo X Games. Não é o foco hoje em dia, inclusive porque
como alguns apresentaram, né, o skateboard, né, o skate hoje é uma modalidade olímpica que estreia ano que vem no Japão, né? Vocês sabem que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos foram adiados de 2020 para 2021. Isso é uma discussão quando a gente voltar, para a gente conversar sobre isso, né? Mas realmente nesse momento não era complicado fazer, mais pela questão dos atletas que não conseguem se preparar. Nós teríamos um evento de baixíssimo nível técnico, né? Porque os atletas não estão conseguindo se preparar da forma ideal. E eu acompanho muitos atletas que estão fazendo as coisas em casa e não é o ideal, infelizmente. Então, são 2, 3 meses aí perdidos pelos atletas. Mas, enfim, isso é um outro assunto. Nós vamos discutir para o ano que vem, assistir juntos, né, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Mas, enfim, o X Games, evento importante, hoje com menos força, mas continua sendo importante. Tá? Indo para o oposto, saindo desses esportes urbanos, vamos para os esportes na natureza, os esportes de aventura, começando por entender o que seria o ecoturismo. Né? O ecoturismo, basicamente, na verdade, sim, nós temos o turismo de aventura e temos o ecoturismo. Tá? Hoje em dia se fala muito nisso e se despende muito dinheiro em relação a isso. Área interessante para nós nos envolvermos. Isso aqui foi lá no começo da nossa disciplina, no primeiro bimestre, né? No comecinho do primeiro bimestre. Nós falamos um pouco sobre o turismo de aventura e o ecoturismo. O ecoturismo, pessoal, é muito mais voltado para ações, viagens que envolvam a área natural, né? Então, ele incentiva, na verdade, a participar na natureza, entendendo essa situação da importância da troca mútua, dessa conscientização ambiental entre nós, viajantes, e o bem-estar tanto da população que mora no local, quanto da natureza, né? Então, o ecoturismo ele tem essa ideia de trabalhar com trilhas, canoagem, mergulho, tudo envolto à natureza e refletindo sobre essa situação de sair do seu dia a dia e estar nesse meio ambiente. O turismo de aventura, por sua vez, ele não tem essa preocupação toda de conscientização, mas também por estar voltado à natureza, ele é muito importante. O ecoturismo e o turismo de aventura, embora eles tenham alguns conceitos diferentes, eles trabalham todos também tem dentro dos seus conceitos o esporte de aventura, que é onde nossa profissão se encontra e é um mercado de trabalho importantíssimo para a gente, né? Um dos exemplos de como trabalhar com isso, e eu até trago essa não sabia que existia, né? Porque realmente Jogos de Aventura e Natureza é um evento grandioso aqui no estado e muitas pessoas desconhecem sobre isso, né? Nós temos todo ano esse evento que ele reúne várias modalidades em várias cidades do estado. E por que isso é importante? Como a gente conversou na nossa aula, isso aqui a gente teve, se não me engano, essa aula ainda, não tenho certeza, foi ainda no momento presencial. Cidades menores, até mesmo cidades maiores, ao receber muitos competidores, o que isso movimenta, né? Pode fazer show? O que isso acontece? Isso permite um ganho financeiro para o município, porque as pessoas vão lá e fazem o quê? Você vai dormir no lugar, você vai comer no lugar, você vai passear no lugar, você vai comprar uma lembrancinha. Então, o turismo, através do esporte, movimenta muito o município. Isso é muito importante, e as pessoas, e é uma área que está cada vez sendo mais valorizada, pagando bem, tendo bons projetos, e nós devemos estar inclusos nesse movimento, né? Algumas das modalidades que os jogos permitem, né? Só algumas delas nós vimos na nossa teoria. Várias modalidades, então, surf, kitesurf, windsurf, rafting, esqui aquático, mergulho, nós temos um material específico sobre cada uma dessas modalidades lá no estúdio. No ar, paraquedismo, balonismo, voo livre, base jump, asa delta. Em montanhas ou algo que envolve altura, montanhismo, escalada, rapel, mountain bike, snowboard, montanha de gelo, o trekking, que é a caminhada em trilha, e o arvorismo são alguns dos exemplos. Tá? Não preciso nem falar, né, pessoal? A quantidade de benefício que esses esportes de aventura trazem são imensos. Eu não falei muito, rapidamente, em esportes urbanos, radicais urbanos, os benefícios para crianças, jovens e adultos são importantíssimos, né? Principalmente na questão do desenvolvimento motor. Praticar o skateboard, o skate para crianças é algo fundamental para desenvolver coordenação motora, equilíbrio, queda, lateralidade, né? E mesma coisa o esporte de aventura. Então, mas o primeiro benefício dela talvez seja a diversão, né? Há um momento de recreação, atividades recreacionais, se divertir, né? Eu adoro contato com a natureza, eu quero me divertir subindo um morro.
fazendo trilha, mergulhando, fazendo rafting, né? E fisiologicamente falando, a questão, além de ser uma atividade física, que é ótimo, né? Não necessariamente voltando para o esporte, que também é ótimo, mas atividades físicas para o povo mais leigo, nós também temos a liberação de dois hormônios bem importantes, a endorfina e a adrenalina, né? Inclusive tem muitas pessoas que são viciadas em adrenalina, né? Então isso é muito interessante a gente entender. Na praia também nós estudamos, temos várias modalidades, temos skimboard, a pesca esportiva, wakeboard, canoa havaiana, stand-up paddle, kitesurf, windsurf. Na areia nós temos o frisbee, frescobol, tênis de praia, vôlei de praia, futevôlei, beach tênis, hand beach, temos várias modalidades, estudamos cada uma delas também, né? E pensando na nossa área de trabalho, nós temos algumas possibilidades. Existem também, pensando novamente em políticas públicas estaduais, nós temos o Verão Maior, que é uma política pública de ação bem interessante que é organizada pela também Secretaria de Esporte, onde os profissionais de educação física são os responsáveis pelos momentos de recreação e lazer e atividades físicas e atividades esportivas nesses movimentos. Geralmente se paga bem, é um momento específico. Ah, professor, não tenho férias. Tudo bem, mas é um momento de aprendizado, de diversão também e de conhecimento e de adquirir financeiramente uma boa quantia em dinheiro. E em Curitiba, assim como no resto do Brasil, mas em Curitiba está crescendo muito, nós temos os espaços de areia, ou seja, as arenas esportivas, em vez de estarem investindo em grama sintética, só estão investindo em areia. Então, se nós não vamos à praia, a praia está vindo a gente. Nós temos aqui em Campo Largo exemplo, inclusive o terceiro ano teve a oportunidade de ter a palestra com meu amigo que é empresário que montou aqui. Vocês também terão essa oportunidade assim que as coisas voltarem ao normal. Ele vai também falar com vocês, falar um pouquinho sobre como foi investir numa quadra de areia, numa cancha de areia e como isso está dando um retorno financeiro para ele, né? E era isso, né, pessoal? Era esse material que eu queria trabalhar com vocês aqui. Deixa eu voltar aqui só. Tá? Era esse material que eu queria trazer para vocês. Não é um material muito extenso, né? Não é um material muito longo. Nós temos, inclusive, para o segundo bimestre, um material mais denso. Esse momento é de introdução à disciplina de conhecimento, então é algo mais tranquilo. Não é pouca coisa, eu sei. De novo, eu não quero que vocês decorem qual é a regra do surf, nada disso. Eu quero que vocês conheçam as modalidades esportivas e recreacionais e atividade física em cada ambiente. Mas é isso que eu queria de vocês, tá? Agora, conceito de recreação, conceito de lazer, conceito de esporte radical, de esporte de aventura, isso eu quero que vocês saibam. Isso é importante a gente saber, tá bom? Vocês precisam entender isso. Como profissionais da área, é fundamental saber. Tá? E, inclusive, para a prova, obviamente, tá bom? Mas não precisa decorar a regra de modalidade. Não para essa disciplina, tá bom? Foi tranquilo, pessoal? Tem alguma dúvida muito latente aí? Algo muito sério? Muito difícil de entender? Qual é a opinião de vocês sobre essa disciplina? Alguma dúvida em relação à prova? Como é que vai ser feita? A prova vai ter algum tempo para ser feita? Boa pergunta. A prova vai ter um tempo, sim. A prova vai ter 24 horas para ser feita. Então, a disciplina aqui, essa aula que vocês têm, começa às 19, vocês vão ter até às 19 do outro dia para responder, assim como é o fórum, por exemplo. 24? Então. Não, é eu um sei tempo... que, tipo... Exatamente, não. Vocês têm um tempo muito bom. O que acontece é que, né, obviamente, eu não vou fazer pergunta de marcar X. Não faz sentido. Quantas questões vai ser? Oi? Diga, Fabíola. Quantas questões vai ser? Cada professor tem a liberdade de montar quantas questões quiser. Por exemplo, eu posso criar um contexto, né? Criar uma historinha e dessa historinha pedir 5 questões para vocês. E ser isso a prova. Né? Ou posso fazer 10 questões dissertativas, tal. Cada professor vai ter essa liberdade. As provas da Unicesumar, num padrão, não funcionam assim, né? Tem as questões, geralmente são no mínimo 10 questões, mas nesse momento, devido a esse processo, aquele formato de prova não funcionaria. Porque vocês iriam pegar o material na internet e iam responder, né? Então, nós estamos pensando todos, e inclusive mandando para a coordenação para ser aprovado ou não, formas diferentes de fazer prova, tá? Então, por exemplo, o pessoal de odonto lá, talvez vai ter liberdade de fazer uma gravação produzindo material. Como vocês já fizeram a prova prática nesse sentido, eu não vou pedir mais isso dessa vez. Mas provavelmente eu vou dar um caos para vocês. Vocês vão
analisar algumas situações e responder várias perguntas a partir daquele caso, tá? E aí o interessante é que a gente faça coisas, pense em questões que inclusive vocês não possam, ou não vale a pena vocês passarem para o outro, né? Porque, por exemplo, você faz uma questão de marcar X, a Fabiola vai lá e responde, ela vai lá e passa para o restante, vocês vão poder se conversar, né? Então a ideia é que as perguntas sejam abertas a ponto da pessoa não adiantar responder igual o outro, entende? Mais alguma coisa? Qual é o valor dessa prova? Sim, a prova vale 5, tá? Então a prova vale 5, a EP vale 2,5, em vez de valer 2, ela ganha mais meio ponto, ela vale 2,5. E a prova prática de vocês vai valer 2,5 também. Tá bom? Aí vocês fecham os 10 pontos. Muito provavelmente a prova vai ser feita através do Google Forms. Sabe como é que é, né? Simples, simples, simples. Para o professor fazer é simples, para vocês responderem é simples, e para corrigir depois é bom que o material ele vem bem pronto, assim não vai ser difícil, tá? Provavelmente vai ser através do Google Forms, e claro, se alguém for fazer, algum professor for fazer gravação de vídeo, aí faz de outra forma, manda pelo e-mail, enfim. Mas no meu caso, provavelmente vai ser pelo Google Forms mesmo, tá? Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida? Professor, aí vai ter lá no estúdio, você vai postar a prova daí? Não, eu vou passar para vocês através. Sim, na verdade eu vou passar o link da prova para vocês. Por exemplo, se eu for pelo Google Forms, vou passar um link para vocês. Eu vou tentar passar nas mais diferentes plataformas possível, desde o estúdio até passar para representante pelo WhatsApp, aqui lá no Hangout. Vocês vão ter acesso a esses links da melhor maneira possível, tá? Então, Google Forms lá, gerei o link, vocês vão ter. Professor, e onde que eu envio depois? Se for Google Forms, o ato de você salvar a resposta no fim já vem para o meu e-mail. Então, não precisa mandar para ninguém, nem para nenhum lugar, tá? E todas as provas nesse primeiro semestre vai ser online daí? Todas serão à distância, tudo serão remota, tá? Porque não tem como ter esse contato, a gente não tem como marcar de ir para um lugar fazer, né? Vai gerar tumulto e isso é proibido. Então, sim, tudo é à distância, tudo é remoto nesse momento. Mas com certeza só esse primeiro bimestre, depois, quer dizer, com certeza, a gente não sabe, né? Mas a tendência, e se Deus quiser, e Ele há de querer, é que logo a gente volte às nossas aulas presenciais, tá? Então aproveitem, inclusive, para tirar boas notas agora, né? Porque as nossas provas não são tão fáceis, nossas provas presenciais, né? Então, caprichem agora